Olá, meus irmãos, boa madrugada, paz seja convosco, Deus abençoe a sua vida poderosamente, sua casa. Que o Senhor Jesus te fortaleça, corpo, alma, espírito, em nome de Jesus. Que Deus venha de encontro às suas petições nessa madrugada. Que o Senhor Jesus ele entre com providência. Que Deus abençoe o nosso retiro. Que nada venha para tirar do propósito no qual o Senhor estabeleceu, em nome de Jesus. Amados, a palavra de hoje se encontra em Romanos, capítulo de número 8, para reflexão nessa quarta-feira. Escute bem, portanto agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Ouça bem o que o Senhor está falando nessa madrugada. Através do apóstolo Paulo, ele vai dizer: não há condenação sobre a sua vida. Se você está em Cristo, não há condenação sobre a sua vida. O inimigo muitas vezes ele quer acusar, e a Bíblia diz que ele é o acusador das nossas almas. A palavra de Deus em João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. E também diz a palavra que esse inimigo tem cegado a vista de muitos. Mas se você está em Cristo, não há condenação nenhuma sobre a sua vida. Se você anda segundo o Espírito e não as vontades da carne, ouça bem, que não tem satisfeito as vontades da carne, mas andado no Espírito, não há condenação sobre a sua vida. Muitas vezes o inimigo ele usa de situações contra o povo de Deus, acusando a mente, enviando as suas setas sobre a vida daqueles que estão em Cristo. Mas nessa madrugada, eu venho dizer para você que não há condenação sobre a sua vida. A Bíblia diz: se você está verdadeiramente em Cristo, você é dele, e não há condenação nenhuma contra a sua vida. Satanás tem tentado de todas as formas, com as suas setas, aprisionar pessoas, filhos de Deus, numa prisão sem grade. E essa prisão é a pior prisão. É aquela que não tem grades e não tem correntes, mas a prisão da mente. Mas eu quero dizer algo para você nessa madrugada. Você é livre, você que está em Cristo, que crucificou a sua carne, os desejos da carne, que anda segundo o Espírito, para aqueles que santificam, que buscam, não há condenação contra a sua vida. Você pode passar por tribulações, você pode passar por situações aqui nessa terra, mas nada pode te condenar mais. Se você está em Cristo, você é livre. Se você está em Cristo e não anda segundo a carne, você tem a vida eterna. Você tem o Senhor Jesus ao seu favor. E aquele que tem Ele ao seu favor, não há batalha perdida, guerra perdida. Aquele que tem o Senhor ao seu favor, que crucificou a sua carne. Veja bem, crucificar a carne
quando ele deixa claro nesses versículos, aquele que é amigo de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Versículo 7. A Bíblia diz amigo. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Aqueles que andam segundo a carne não são amigos de Deus, não se engane. Não tem amizade, não tem parte com Deus. Aqueles que satisfazem os desejos da carne não têm parte com Deus, mas aqueles que estão em Deus, aleluia, são amigos de Deus. E o que é amigo de Deus é inimigo do mundo, inimigo das práticas mundanas, inimigo das práticas carnais, inimigo daquilo que afasta do Senhor. Aqueles que estão em Cristo são participantes da vida eterna. Os que são de Cristo condenaram a sua carne. Olha, a sua carne. Glória a Deus. E andam segundo o Espírito. E isso não é fardo, isso é privilégio. Aleluia. Isso é uma alegria verdadeira que o mundo lá fora não dá. O que o mundo lá fora dá é uma alegria momentânea. E isso passa. Mas os que estão em Cristo, aleluia. Você que está me escutando nessa madrugada, não há condenação sobre a sua vida. E talvez você que está me escutando, uma tristeza tenha invadido o seu peito, o seu coração, e você não sabe por quê. O Senhor nessa madrugada também, através dessa palavra, Ele também vem para você dizendo, eu quero te fazer livre. Se você se tornar meu amigo, olha o que o Senhor diz. Você receberá o meu Espírito. Se você me aceitar, você recebe o meu Espírito. O Espírito Santo, aquele que te traz paz, aquele que está com você, aquele que te consola. É o verdadeiro, aleluia, que te traz a paz que o mundo, ele não dá. É uma mentira do diabo. É uma mentira muito grande, onde o diabo ele tem afastado muitas pessoas. Mas o Senhor nessa madrugada diz, se você está em mim, já não haverá condenação. Melhor pensar no amor de Deus e na vida eterna, do que se satisfazer com as coisas dessa terra, porque tudo que está nessa terra vai passar, mas prevalecerá a vontade de Deus. Haverá uma nova terra, haverá o nosso Deus e os filhos dele estarão com ele. E você faz parte nessa madrugada. Você que está me escutando nessa madrugada, volte para ele. Volte para ele. Volte para o Senhor. Aleluia. Porque nele não há condenação. Não existe condenação para os que vivem segundo o Espírito e não segundo a carne. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mais para frente, a Bíblia diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus se tornam filhos de Deus. Aleluia. Se você é guiado por Deus, você é guiado pela vontade dele, então você se torna filho de Deus. Pegue essa palavra dessa madrugada. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus traga refrigério à sua alma. Nessa madrugada. Deus abençoe sua vida. Poderosamente. Paz seja convosco.